é escrutinar o trabalho do Governo sobre a forma como o Fundo de Solidariedade da União Europeia tem sido utilizado. A União Europeia aprovou um apoio de emergência a Portugal no valor de 50,6 milhões de euros. E eu gostava que o Sr. Ministro clarificasse, afinal, quais são os prejuízos que foram colocados na candidatura que foi aprovada. Em segundo lugar, eu gostava que dissesse aqui no Parlamento e que entregasse, ou pelo menos comentasse, ou distribuísse, ou informasse o Parlamento sobre a taxa de execução dos dois avisos, aquele que foi destinado às câmaras municipais, a algumas, e aquele que tem sido usado por instituições da Administração Central. Se é ou não verdade que, por exemplo, a Autoridade Nacional de Proteção Civil está a usar o Fundo de Solidariedade para pagar despesas do aluguer de meios aéreos de combate aos fogos. Estes montantes foram também utilizados para repor capacidade de viaturas, de equipamentos não destruídos nos incêndios de 2017, mas que, por exemplo, estavam em fim de vida. Nós gostávamos de perceber que tipo de despesas é que estão a ser usadas. Porque o país está demasiado chocado com a forma como, noutras dimensões, o dinheiro das ajudas terá ou não sido utilizado. E neste fundo, que é tão importante para nós, era importante que houvesse total transparência. E eu acredito que haja. Mas para isso é preciso o seu contributo que esclareça aqui estas dúvidas que o Governo fez, que nos parecem de alguma forma eticamente ou moralmente pouco aceitáveis. E eu diria isto porque, por um lado, vejo demasiados concelhos que não têm tido as ajudas necessárias para fazer face aos prejuízos e, por outro lado, vejo outros que não estão a usar, ou por culpa própria, ou por demora do Governo na aprovação destas candidaturas, não estão a ter a execução que se esperava. Eu só queria que explicasse quais é que são as diferenças da comparticipação. Porque há concelhos que usam o Fundo de Emergência Municipal que têm que pedir dinheiro emprestado para poder receber a ajuda do Estado. Os que tiverem o Fundo de Solidariedade não precisam de fazer isso porque recebem 100%. Isto é discriminatório. É possível, ou é ou não verdade, que há concelhos que tiveram acesso ao Fundo de Solidariedade da União Europeia e também ao Fundo de Emergência Municipal. Eu só fiz perguntas sobre o Fundo de Solidariedade da União Europeia. Não fiz uma única pergunta sobre outros fundos. Só fiz sobre este. Quis ser muito específico. E digo, Sr. Presidente, isto não é uma Assembleia Municipal. O Sr. Ministro vem aqui para responder a perguntas dos partidos. O Grupo Parlamentar do PSD pediu esta audição porque tem dúvidas sobre muita coisa. E o Sr. Ministro vem cá para responder. E terá todo o tempo do mundo para responder. Eu até lhe dou já os meus 8 minutos. Eu quero que responda a isto, porque eu sei porque é que lhe fiz estas perguntas. E o Sr. Ministro também sabe. Tem a palavra o Sr. Ministro nos 5 minutos de tolerância que a mesa tinha inicialmente dado. Todos os concursos determinaram um prazo para a execução, que é o final deste ano. Pusemos a concurso nos municípios 24,1 milhões de euros. No outro, destinado a entidades da administração pública, na proteção civil e na floresta, portanto, os dois somados, temos um montante de 26,5 milhões de euros. Portanto, nós não estamos ainda na fase da execução propriamente dita, a execução está a andar e esperamos até o final do ano da prestação de contas. Também com o Portugal 2020. Relativamente aos incêndios de junho, aquilo que foi a fonte de financiamento foram os fundos estruturais. Portugal 2020 apoia a 85% de taxa. De outubro, decidiu-se que este apoio a 100% seria todo financiado através do Fundo de Solidariedade da União Europeia. É o que nós estamos a fazer através deste concurso, 100%. Os restantes aplicaram-se as regras normais do Fundo de Emergência Municipal, ou seja, de um apoio a 60%. Duplicação de fundos não há, portanto não há. Eu disse aqui que não há duplicação de fundos do FEM, com nenhum destes. Se houver, existirão linhas autónomas do FEM que não serão para danos decorrentes de incêndios. Uma que ficou por responder foi
que prejuízos, de que períodos de 2017 é que foram incluídos na candidatura. E isto é importante porquê? Porque o Sr. Ministro disse muito bem que este apoio foi aprovado, ratificado pelo Parlamento Europeu, e é o próprio Parlamento Europeu que recomenda ao Governo português que faça a distribuição das verbas em função dos prejuízos reportados por cada concelho. E o Sr. Ministro, na candidatura, pelo menos no documento que veio para a Assembleia da República, diz, a determinada altura, que são os prejuízos dos fogos de junho, de julho, de agosto, de outubro, portanto, cobre o verão todo. Mas é curioso que, em plena campanha eleitoral, o seu gabinete envia para o jornal, para um órgão de comunicação social chamado Polígrafo, uma nota para responder a uma pergunta do ex-ministro Pedro Marques, que diz que, na sequência dos incêndios de junho, Portugal acionou o FSUE, apresentando a candidatura a 7 de julho de 2017 e, posteriormente, em dezembro, complementando-a com os danos ocorridos em outubro. E a pergunta que eu lhe faço é, Sr. Ministro, qual é que é a verdade? É da candidatura que mandou para Bruxelas ou que está aqui? É que os fogos de agosto, na sua candidatura, estão lá, dizem respeito a muitos concelhos que não foram apoiados, da região onde a Sra. Secretária de Estado era autarca, mas afinal, na resposta ao polígrafo, já não estão. Porquê é que fez isto, Sr. Ministro? Qual é que é a verdade? Devia ter respondido a esta pergunta inicialmente quando lhe dei a oportunidade. Afinal, os prejuízos de julho e de agosto estão ou não estão na candidatura? Segundo, o Sr. Ministro tem que dizer aqui hoje se as despesas com os meios aéreos, do aluguer de horas extras dos meios aéreos, estão ou não estão a ser pagos pelo Fundo de Solidariedade. O Sr. Ministro tem que dar esta resposta aqui aos portugueses. Como é que explica que, no âmbito de uma providência cautelar colocada no Tribunal de Leiria, a juíza responda, e o Sr. Ministro foi notificado sobre isso, ou instituições sobre a sua tutela, que há concelhos neste país que receberam do Fundo de Solidariedade e do Fundo de Emergência Municipal. E a própria juíza diz que o Governo não lhe respondeu a dizer a verdade. E o Sr. Ministro tem a obrigação de saber isto. Sabe porquê? Porque é o seu gabinete que gera estes fundos. E o Sr. Ministro tem conhecimento sobre esta matéria, não pode dizer que não sabe. Porque o Sr. Ministro também disse que a União Europeia demorou muito tempo a mobilizar este fundo, mas não disse aqui aos portugueses que recebeu um adiantamento logo em 2017. Ou pelo menos o Governo anunciou isso. O que devia responder aos portugueses também é porque é que demorou 6 meses a aprovar as candidaturas das câmaras municipais que tiveram o privilégio de ter acesso a estes fundos. Porque, como o Sr. Ministro disse muito bem, isto só pode ser usado para despesa pública, para danos públicos. É verdade que se todos os concelhos afetados tivessem acesso a isso, os concelhos não tinham que se endividar para poder receber a ajuda do Fundo de Emergência Municipal e esse dinheiro faltar às pessoas. É que os concelhos que não receberam do Fundo de Solidariedade tiveram que se endividar, gastar dinheiro que podia ser para outras coisas, para pagar prejuízos. É verdade, Sr. Ministro. É verdade. Os municípios... Sr. Ministro, desculpe lá. Sr. Ministro, os municípios que receberam do Fundo de Emergência Municipal, que não tiveram Fundo de Solidariedade, para poder receber o Fundo de Emergência Municipal, tiveram que se endividar para receber a ajuda do Estado. É verdade, Sr. Ministro. Diga que não é verdade. Se não sabe, devia saber. Porque é assim, se não tiverem receitas disponíveis, têm que pedir emprestado. Dou-lhe o exemplo, Sr. Ministro. O Conselho de Mação teve que se endividar. Quer-me ensinar sobre isso? Eu estava na Assembleia Municipal, fez esse endividamento. E muitos outros tiveram que o fazer para recorrer. Portanto, se quer desmentir, desminta aqui. Fala de comunidades. Fala para apoiar as comunidades envolvidas. Eu bem sei, sem dar a entender que o PSD queria que este dinheiro fosse para a reconstrução de casas ou fosse para a reconstrução de empresas. Nós sabemos que não é. Sabe porquê? Porque muitos de nós trabalharam até na constituição deste regulamento. Eu não tenho noção que há municípios deste país que herderam 3 e 4 mil hectares e que reportaram prejuízos de cerca de 4 milhões de euros. Ou que há outros que, mesmo sem pedirem na sua candidatura para terem pagas horas de trabalho de máquinas de rasto, reportaram 3 e 4 vezes mais horas de trabalho de funcionamento dessas máquinas alugadas do que outros com o quádruplo da área ardida. O Sr. Ministro, se calhar, devia investigar isto também, devia saber. E, Sr. Ministro, há aqui mais algumas questões que vai ter que responder. O Sr. Ministro há bocado disse, e muito bem, que isto serve para cobrir prejuízos causados durante os fogos. Então, como é que explica que tenha sido utilizado para adquirir veículos e meios que não tenham ardido nos fogos? Pois não pode, mas vai ter que explicar como é que há várias instituições sob sua tutela que estão a fazer. Por isso é que eu queria e pedi ao Sr. Ministro que entregasse neste Parlamento
a lista de despesas submetidas e as aprovadas. Porque o Sr. Ministro disse há bocado aqui, e muito bem, que a União Europeia demorou muito tempo para mobilizar. E, portanto, isso atrasa os processos. Mas a União Europeia fez-lhe um adiantamento. E mesmo depois do adiantamento, o Sr. Ministro é que optou por estes 2 avisos. E depois demorou pelo menos 6 meses a aprovar as candidaturas das câmaras. Até o Fundo de Emergência da Madeira foi bem mais rápido. Portanto, se há algum atraso, não é na mobilização da União Europeia, é na sua ação a despachar estes processos. E digo-lhe mais, se não tivesse fechado tanto o número de municípios que podem receber do Fundo de Solidariedade, se calhar tinha a execução mais adiantada, porque há muita coisa para recuperar que é de caráter público, é municipal, e que não está feito. E se pudessem ter acedido ao Fundo de Emergência Municipal, de Solidariedade da União Europeia, se calhar já estaria resolvido. Porque aquilo que o Sr. Ministro decidiu é uma discriminação. E digo mais, só que nós não podemos compreender como é que o Governo ignora uma lei da Assembleia da República, e podem verificar que é a Lei 13 de 2018, aprovada por unanimidade neste Parlamento, por unanimidade, que estende a outros concelhos, a um grupo significativo de outros concelhos, incluindo vários do Médio Tejo, os apoios dados às vítimas de Pedrógão e dos fogos de outubro. Essa lei altera um decreto do Governo e diz que todos os apoios dados às vítimas de Pedrógão e aos de 15 de outubro têm que ser estendidos a outros concelhos. Até a formação profissional paga de forma diferente às pessoas que são oriundas desses concelhos ou dos outros. E, portanto, sempre que há um apoio àqueles concelhos que não é dado aos restantes, o Governo está a violar a lei. E eu gostava que me respondesse se conhece esta lei da Assembleia da República e porque é que não está a cumprir. Porque se estivesse a cumprir, não estava aqui hoje a responder a estas perguntas. E o Sr. Presidente, termino dizendo que há perguntas que o Sr. Ministro não respondeu e que tem que responder nesta Casa. Muito obrigado. O FSUE não é gerido em gabinete nenhum, atribuindo à Agência de Desenvolvimento e Coesão a gestão toda e a decisão sobre estes processos. Vamos a factos em concreto. Nós, aquilo que aplicamos na outra parte, que o Sr. Deputado demoniza, que acha, quer dizer, que são despesas públicas e até apelidou-as de despesas correntes do Estado, em primeiro lugar, relativamente aos meios aéreos. Nós, aquilo que fizemos foi pagar parte dos meios aéreos extraordinários relativamente àquilo que eram os meios aéreos normais. Meios aéreos que foram contratados extraordinários, confirmo, e não tenho qualquer tipo de problema. A maioria das despesas da Associação Nacional, da ANPC, que estão na candidatura financiada pelo Fundo de Solidariedade da União Europeia, são pagamentos a associações de bombeiros. Não sei se sabe. O que lhe posso garantir é que a maior parte, e tenho aqui listas e listas, de pagamentos de diversos material que foi danificado, que foi inutilizado porventura algum e que agora, conforme eu disse, vai caber à Agência de Desenvolvimento e Coesão, em articulação com a CCDR, que estão a analisar a relação daquilo com os incêndios verificados. Então, da candidatura, o Sr. Ministro não respondeu na primeira volta nem na segunda. Quais foram os prejuízos colocados na candidatura? Era importante só dizer se meteu a gosto ou não. Então, A candidatura apresentou custos de construção e custos de requalificação de florestas no valor de 1,4 mil milhões de euros e não destrinçou e cobriu todo o território e todo o tempo, digamos, tanto quanto.